Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e hoje o programa está com uma cara nova, o nosso novo estúdio. Seja muito bem-vindo à sua conexão diária com o agronegócio. Hoje a Embrapa Trigo, uma das unidades gaúchas da Embrapa, completa 50 anos. A unidade foi fundada em 1974 com o objetivo de viabilizar soluções tecnológicas para o desenvolvimento do trigo e outros cereais de inverno no Brasil. Localizada na zona rural de Passo Fundo, a unidade tinha, no início, as pesquisas voltadas para o aumento da produtividade na triticultura gaúcha. Hoje, atua também no desenvolvimento de cultivares com resistência a doenças e pragas, um olhar para as mudanças climáticas e ainda a expansão da cultura para outros estados, inclusive no centro do país, com o auxílio da irrigação. Novas tendências de consumo, preservação da saúde e no meio ambiente também estão entre os focos de atuação da Embrapa Trigo. Hoje é o Dia Mundial do Produtor de Tabaco. O Brasil é o maior exportador mundial há décadas e no Rio Grande do Sul são mais de 68 mil famílias envolvidas nessa atividade e a maior produção também de fumo em folha do país. Eu converso agora com o presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil, a AFUBRA, Marcílio Laurindo Drescher. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Thaís? A todos os telespectadores, a nossa saudação. Bom, queria começar falando um pouco sobre a importância dessa data e contar como é o trabalho do produtor de tabaco aqui no Brasil. Bem, o Rio Grande do Sul representa sempre em torno de 50% do número de produtores, como também da própria produção dos 3 estados do sul do país, que concentram no total em torno de 95%, 96% da produção do Brasil. Então, diante disso, é muito importante o número de produtores que dependem, de certa forma, economicamente do tabaco, que é a renda principal, porque normalmente são pequenos agricultores que trabalham em regime de economia familiar e que em áreas menores de 3, 4 hectares cultivam tabaco, que lhe dá uma renda econômica de sustentabilidade da sua família. Então, essa é uma maneira de trabalhar uma área concentrada e, inclusive, cabe salientar que temos um grande número de famílias sem nenhum hectare de terra própria, ou seja, que são arrendeiros, parceiros, comodatários que vivem na terra dos pais e cultivam tabaco e vivem predominantemente dessa renda, desta cultura. Então, é muito importante esse trabalho para os nossos municípios, que também têm, muitas vezes, um número expressivo de produtores. A renda deles faz com que a economia do município geram tributos para o Estado, e aí cabe salientar que 90% dessa produção rio-grandense ou sul-brasileira de tabaco é exportado para mais de 100 países. Como foi dito, nós consolidamos há 3 décadas a nossa quantia de exportação, que somos considerados o maior exportador de tabaco de países de todo o mundo. Pois é, e uma coisa que é bem sabida aí na economia gaúcha é que o produtor de tabaco ele tem uma qualidade de vida e uma renda superior à média dos produtores gaúchos, né, presidente? Isso tem melhorado muito, há décadas vem se consolidando, uma renda mais estável, é um produto que tem um sistema integrado entre empresas e produtores, portanto, um contrato pré-determinando a venda desse produto. Em eventos de mais oferta, às vezes o preço médio cai um pouco, mas quando há menos oferta, como aconteceu nas últimas 3 safras, os produtores têm tido uma renda razoável e frequentemente constatou-se, através de dados, que o produtor de tabaco em si está de uma forma de vida melhor economicamente no meio rural do que outros tantos que não têm essa cultura em sua propriedade. É verdade que o produtor de tabaco tem uma qualidade de vida e uma renda superior à média dos produtores gaúchos? Isso tem melhorado muito, há décadas vem se consolidando, uma renda mais estável, é um produto que tem um sistema integrado entre empresas e produtores, portanto, um contrato pré-determinando a venda desse produto. Em eventos
de mais oferta, às vezes o preço médio cai um pouco, mas quando há menos oferta, como aconteceu nas últimas 3 safras, os produtores têm tido uma renda razoável e frequentemente constatou-se, através de dados, que o produtor de tabaco em si está de uma forma de vida melhor economicamente no meio rural do que outros tantos que não têm essa cultura em sua propriedade. O produtor de tabaco vem enfrentando ao longo dos anos por uma pressão relacionada à própria atividade, em função da questão de saúde e tal, para diversificar a propriedade rural. Como é que está sendo? Isso é um desafio? Já está incorporado na vida do produtor? A diversificação é um tema presente desde a fundação da nossa entidade, a FUBRA, e nós temos trabalhado isso muito. Tem crescido muito. Hoje, muitas vezes, há praticamente uma difamação em cima do produtor de tabaco, dizendo que deve plantar alimentos e não tabaco. Mas quando vamos ver os dados concretos, esses produtores de tabaco plantam muitos alimentos ou criam inúmeros tipos de animais que de forma vende, inclusive agregando mais renda, e que são proteínas aí que alimentam o estado e até exportam esses produtos. Então, essa é uma desinformação que muitas vezes tem, ou uma difamação em cima do setor. O produtor de tabaco é muito diversificado, inclusive para agregar renda a mais na sua propriedade, além do tabaco. Pois é, presidente, e dentro dessas pequenas áreas que caracterizam hoje a propriedade produtora de fumo, quais são as principais atividades que compõem esse mix de produtos que o produtor de tabaco tem hoje? Bom, é muito relativo, Thaís, citar isso, porque é sazonalmente. Algumas regiões se acentua a presença da produção de leite, outras de aves, suínos também, e outras culturas de plantio, como milho, feijão, que podem alimentar os próprios animais da propriedade, até mesmo soja. Quer dizer, é muito diversificada conforme a região, tanto do Rio Grande do Sul, como também nos 3 estados que cultivam o tabaco. Então, é muito relativo a essa sazonalidade, mas, de uma forma geral, todos plantam outras culturas além do tabaco. Pois é, e como é que foi esse ano? Falando um pouquinho mais aí, especialmente sobre essa parte das enchentes, presidente, essa questão que se falou muito sobre a perda de solo em função do excesso de chuvas que levou à parte fértil. Isso chegou a afetar as áreas de fumicultura? De certa forma, em algumas regiões, sim, porque as maiores enchentes foram aqui na região de Santa Cruz, no Vale do Rio Pardo, onde se acentuou mais as enchentes e houve, sim, erosão, com estrago, inclusive já de canteiros que tinham sido semeados na época, algumas benfeitorias, instalações também foram afetadas, porém esses produtores, de certo modo, foram apoiados, auxiliados e dado condições para que pudesse se restabelecer e até fazer um plantio desta safra novamente. Mas sim, o solo que a erosão levará anos para ser recuperado. Muitas vezes o produtor ficou em prejuízo desse solo que ele já havia cuidado, com plantio direto, enfim, teve que até migrar de uma área para outra para achar uma área para cultivar essa cultura, como tantas outras também, em função dessas questões, e principalmente em áreas baixas. Então, mas de modo geral, não foi tão abrangente essa última enchente do que as chuvaradas da safra passada. Presidente, e a sustentabilidade é um tema que está sempre presente na vida do produtor de tabaco? Com certeza. Hoje, diríamos assim, que a produção do tabaco, o agricultor no geral, tem desenvolvido muito. Nós temos a questão da sustentabilidade de preservação. O produtor de tabaco é um dos que mais preserva, mesmo que ele tenha uma pequena área de terra, mas quando vamos lá na propriedade, vemos que ele tem mata nativa, ele tem a preservação, porque ele sabe que a terra e a propriedade são importantes, então ele cultiva árvores energéticas para o uso na secagem do tabaco, para não precisar cortar árvores nativas, que até por lei é proibido, e o produtor tem aprendido e praticado, e pratica muito essa questão de respeitar principalmente a legislação ambiental neste sentido. Então, é uma questão que muitas vezes se critica, mas está
praticamente superado na propriedade do pequeno agricultor familiar que cultiva tabaco. O senhor falou aqui no começo que são muitas críticas erradas que são feitas aí à produção de tabaco, né? O que o senhor diria para quem critica hoje o produtor de tabaco, tendo em vista que a demanda mundial existe e que 90% do que o Rio Grande do Sul produz é exportado? Quem critica o produtor de tabaco está totalmente equivocado, é um mal-intencionado ou desinformado. Por quê? O produtor de tabaco, enquanto for uma cultura lícita, enquanto tiver mercado no mundo afora, ele gera divisas para o Brasil e principalmente renda para a sua subsistência. Muitas vezes o produtor de tabaco é interpretado como malfeitor, que ele produz um produto que lá no final é contestado pela questão da saúde. O tabagismo é uma coisa, é uma consequência, mas não é o produtor que vai dizer quem deve fumar ou não, fuma quem quiser. E principalmente quando nós olharmos para fora, esses países aí que compram o nosso produto, se não buscarem esse produto aqui no Brasil, vão buscar em outro país do mundo afora. Essa demanda, enquanto nós pudermos supri-la, enquanto nós pudermos gerar divisas de dólares ou euros para cá, nós queremos defender essa cultura para que nós possamos sobreviver dignamente, como já falamos anteriormente. E para encerrar, presidente, qual mensagem que o senhor deixa aí para os seus colegas e associados produtores de tabaco no seu dia? Eu diria que nesse dia do produtor de tabaco, temos que ressaltar que o produtor de tabaco não deve se envergonhar da sua atividade, do seu trabalho. É uma cultura lícita, portanto, orgulhamos-nos porque estamos buscando uma renda para essa vida digna, uma vida decente, mas principalmente porque buscamos dias melhores para os nossos filhos, porque o tabaco representa educação, representa saúde, e eu explico por quê saúde, porque aquele dinheiro que o produtor gera na sua propriedade, com a sua renda, ele paga muitas vezes o cuidado da saúde que a família precisa e merece. Então, não podemos deixar de nos orgulhar daquilo que nós fizemos e que tenhamos também sempre uma renda boa pelo nosso suor, do nosso trabalho. Obrigada, presidente. A Granja na TV faz um rápido intervalo e na volta vamos conversar sobre o mercado de grãos e ver como foi o Congresso Nacional de Mulheres do Agro. Até já! Segunda-feira é dia de conferir as tendências do mercado de grãos com Gabriel Souza, analista da plataforma Grão Direto. Tudo bem, Gabriel? Olá, Thaís, tudo bem? Bom, a gente teve uma semana aí com uma nova alta aí no mercado da soja para janeiro, né, nos contratos. Exatamente, a soja conseguiu, né, dar uma retomada de preço aí, mas no final das contas acabou fechando num patamar interessante, uma certa recuperação do que ela vinha sofrendo nas semanas anteriores e agora causa uma certa esperança, né, de voltar a subir. Bom, e a gente tem aí o plantio no Brasil avançando, mas ainda com algum atraso. Esse pequeno atraso que está acontecendo no plantio da soja brasileira, que tem uma importância aí no mercado mundial em termos de volume, ele está mexendo com os preços ou não tem a ver com isso por enquanto? Bom, a gente vê que é uma expectativa que a soja agora, né, a partir de agora, comece uma retomada um pouco mais intensa com relação ao plantio. Até então, até o momento, né, o que a gente viu de impacto negativo aí nas últimas semanas foi sim por conta, teve um acréscimo ali por conta do nosso plantio, expectativa do nosso plantio, chuvas pontuais ali que acabaram dando esse início, né, por mais que esteja um pouco atrasado em algumas regiões, mas de certa forma, o Brasil está com uma expectativa de safra boa e isso acaba impactando nos preços agora, né, de certa forma, negativamente. Bom, a gente tem o fator climático aí sempre apontando as suas diferenças aí no mercado de grãos, mas tem outros fatores também que impactam. Por exemplo, na semana que vem começa a votação aí dos eleitores americanos para as eleições do presidente dos Estados Unidos. Como é que isso impacta de alguma forma ou se impacta o mercado por enquanto? É um assunto que a gente vem comentando há algumas semanas, né? E a eleição norte-americana tem um peso muito grande em cima das precificações das commodities. A gente vê que nos ambos os cenários ali, né, tem suas peculiaridades. Então, considerando um cenário, por exemplo, que vem muito
forte agora, né, Donald Trump no poder, isso poderia causar um impacto direto a curto prazo com relação à precificação, seria até positivo para o Brasil, porque como o Donald Trump já tem, né, uma tendência de ter uma certa rispidez com relação às comercializações com a China, acaba abrindo portas para o Brasil aqui a curto prazo, né, de começar a negociar. E isso também, se a gente for levar em consideração esses últimos movimentos, né, principalmente na semana anterior, que a gente viu posicionamento de soja bastante forte, né, nos Estados Unidos, a China comprando de maneira bastante intensa, é justamente por conta da aproximação das eleições. Então, a China preferiu antecipar, né, essas compras, já comprando na situação atual, porque não sabe do que está por vir ali para frente. Pois é, essa questão da China é sempre preocupante. A China é uma grande demandante aí da soja brasileira, né? O que você acredita que pode vir aí pela frente? Depende mesmo das eleições ou antes pode ter alguma nova sinalização da China? Eu creio que essa semana, né, a China ainda consiga se posicionar com relação ao volume que ela precisa originar. A China, de um tempo para cá, ela estava bem parada com relação à compra de volumes expressivos, e isso acaba dando a impressão do mercado que ela tem um volume muito grande a originar ainda. Sim. Então, nesse período agora que ela começou a pontuar compras mais expressivas, né, volumes um pouco maiores, então essa semana ainda tem uma certa tendência que eles voltem a participar um pouco mais intenso do mercado. Isso acaba sendo, né, benéfico para o Brasil também por conta da precificação, mas a gente tem que analisar também a questão de como os prêmios vão se comportar, porque os prêmios ele pode, né, ser um balizador também para ter uma estabilidade de preço aqui da nossa soja. Considerando o mercado futuro agora, a gente tem que ficar de olho, porque dependendo da situação que for, né, das eleições norte-americanas, pode abrir uma porta um pouco maior, né, um leque um pouco maior para a nossa janela de exportação. E está bem apertado lá, né, Gabriel? E tem essa questão que as eleições nos Estados Unidos, a apuração ela é bastante demorada. Então, possivelmente no anúncio do novo relatório do USDA ainda não se tem a definição do presidente? Exatamente, né? Então lá ainda é mais manual, né? A gente que trabalha Sim. aqui numa empresa de tecnologia, então a gente vê que algumas coisas lá, então acaba demorando um pouco mais e essa demora pode sim impactar ainda mais nos preços, né? De acordo com a divulgação do USDA. Agora eu queria falar um pouquinho com você sobre milho, Gabriel, porque o milho aqui no mercado brasileiro está descolado de Chicago, né? Qual é a realidade que a gente tem hoje aqui no Brasil? Exatamente, a paridade, né? Se a gente for considerar o Chicago junto ao nosso milho, o milho nacional está bem descolado, né? Então a gente vê que o preço aqui no Brasil acabou tendo algumas interferências, né? Vamos considerar assim o etanol de milho, né? Essa crescente dessa demanda, e também a situação do boi gordo, né? O boi gordo sofreu uma valorização bem relevante nesses últimos dias, últimas semanas, e isso acaba impactando diretamente também no milho, né? Que também é uma fonte ali de nutrição animal. E como é que a gente pode esperar aí com relação à safrinha? Na semana passada a gente falou um pouco sobre isso, né? Que havia uma possibilidade aí de atraso, já com esse atraso na soja, que a safrinha poderia demorar um pouco mais para entrar. O que dá para se esperar em relação ao preço do milho com essa falta de definição, digamos assim, sobre o tamanho da safrinha? Exato. A gente está agora, se a gente for considerar, por exemplo, essa safra atual e a safra passada, teve momentos diferentes do milho, né? Então a gente teve um volume mais expressivo, a exportação mais expressiva na safra passada e essa safra agora está um pouco mais parada com a questão de exportação. A oferta de milho está mais baixa, então por isso que acaba puxando bastante o preço. Creio que o produtor vendo, né, a situação atual do preço, ele conseguiu uma janela muito boa ali para plantio, né, que não acaba comprometendo o desenvolvimento da planta do milho, creio que pode ocorrer um certo aumento, né, com relação ao que o produtor vinha falando um tempo atrás. Então, o produtor ele estava mais seguro, mais receoso com relação ao milho safrinha, e agora vendo esse patamar de preço e uma certa expectativa, né, que pode ocasionar muito por conta de eleição americana também, porque os Estados Unidos é um grande exportador de milho, produtor e exportador maior do mundo, e, né, com a situação lá que pode acontecer algum conflito comercial, o Brasil pode acabar suprindo esse volume a ser originado. Então, o produtor agora tem que ficar um pouco mais atento, né? Ver como é que vai ser a situação de expectativa de plantio que ele vai conseguir fazer e, se tiver uma oportunidade, creio que ele vai tomar a frente e acabar aumentando ou pelo menos mantendo uma área para milho safrinha. Tá certo. Então, Gabriel, obrigada por hoje. Na segunda-feira que vem você volta com a atualização dos números, dessas informações tão importantes para o produtor de grão. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Thaís. Até semana que vem. Até lá.
Na semana passada aconteceu o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Quem nos conta detalhes de como foi essa grande festa do agronegócio brasileiro liderado por mulheres é Andréa Cordeiro, CEO do Mulheres do Agronegócio Brasil. Foi uma grande festa aí, então, Andréa, na última semana com o Congresso das Mulheres do Agronegócio? Sim, foi. Eu acho que foi muito mais do que uma grande festa, né? Foi um encontro durante um ano de muita dificuldade, de grandes desafios, aonde mulheres que atuam no agro dentro e fora da porteira puderam trocar experiências, trocar informações e principalmente se capacitar. Pois é, eu usei a expressão uma grande festa porque é algo de celebração também, diante de tantas dificuldades que foram enfrentadas e temas fundamentais para o futuro também, né, André? Queria que você falasse um pouquinho assim, sobre os principais temas na sua avaliação e o que fica de ensinamento aí sobre esse congresso para as próximas safras, digamos assim. Eu te diria que a principal preocupação dentro dos temas técnicos foi a parte ambiental, mas eu senti uma grande procura das mulheres nesse congresso, acredito que em especial pela safra, né, de baixa de ciclos de preço, desafios da comercialização. Eu senti que elas buscaram, inclusive nos corredores, nos estandes, nos apoiadores, não na Arena Central, informações a respeito disso. Muito se falou sobre a parte ambiental, sobre algumas práticas de gestão, se falou muito sobre a inspiração através de cases, se falou muito de sucessão. E a minha percepção é de que as mulheres agora querem entender mais também sobre outros temas técnicos importantes. Então, o Congresso, nos corredores, reuniu bastante debate sobre a sustentabilidade econômica dos negócios. Eu estava lendo um artigo do mestre Tejon, que já foi nosso entrevistado aqui na Granja na TV e que é um dos grandes especialistas aí mais respeitados quando se fala em comunicação e publicidade no agronegócio. E ele dizia que as mulheres têm um papel muito importante, ele falando, aliás, sobre o Congresso, né, mas tem um papel muito importante como aceleradoras de desenvolvimento. É um pouco do que se viu por lá, né, Andréa? Exatamente, e nós estivemos recentemente, mulheres, né, lideranças, através da Sociedade Rural Brasileira, num congresso internacional de lideranças, o maior do Hemisfério Norte, e falamos exatamente isso, sobre nós saímos do discurso e fomos para a prática, comunicar o agro brasileiro, mas não só o pilar da parte ambiental, e sim mostrar o que nós estamos fazendo aqui, claro que ambientalmente também, mas o quanto o agronegócio brasileiro é sustentável economicamente e socialmente. Então, somos, com certeza, grandes vetores dessa comunicação, e eu sempre digo, não podemos deixar que a responsabilidade de comunicar o nosso mercado, as nossas cadeias, os nossos segmentos do agro, a voz de outra pessoa. Precisamos comunicar o agro todos juntos, né, unidos, não deixarmos apenas para a parte institucional, governamental, abrir novos mercados. Nós, como participantes em cada uma das cadeias, precisamos fazer a nossa parte. E a mulher tem toda essa facilidade. Andréa, sobre o dentro da porteira, né? Como é que você avalia o crescimento da participação da mulher? Isso estava presente no Congresso, essa preocupação da mulher produtora rural de gerenciar melhor o seu negócio, de conseguir aumentar ou multiplicar seus rendimentos e tudo mais? Sim, eu sempre digo que dinheiro não aceita desaforo, né? E quando a gente... e digo que, embora exista um grande propósito dos países produtores de alimento em alimentar o mundo, né? E essa é uma grande responsabilidade brasileira, a gente tem
uma responsabilidade muito crescente, muito latente. Então, eu te diria assim, esse congresso, voltando para a linha do congresso, eu acho que esse é um evento de suma importância. Eu digo sempre que não é um congresso de mulheres, e sim um congresso onde mulheres buscam a capacitação, buscam não só o networking, mas buscam informações para melhorar a sua gestão no agro. É de lá que saem grandes projetos, na minha visão, e a gente precisa estimular isso. Eu entendo que daqui a alguns anos não existirá apenas um congresso, né, onde somente mulheres estarão reunidas. Ano a ano, os homens vêm para o congresso. E é isso, homens, mulheres juntos precisam fazer essa gestão. E é isso que eu vi esse ano, muito mais do que networking, as mulheres irem buscar. Que legal, Andréia. Bom, e como todo grande evento, termina um já se pensando no próximo, né? O que vocês já estão preparando ou pensando para a próxima edição? As pesquisas, né, acabam vindo até a organização, o comitê de conteúdo, até o próprio grupo Transamérica, e vai se pensar aí nos temas de relevância para se trazer, mas certamente a capacitação, as palestras técnicas por cadeia devem ser fomentadas. E enquanto isso, assim, em paralelo a isso, a gente vai mostrando cases de inovação, de sucessão, e se você me permite, assim, no Congresso também estava a campanha Lenços do Agro, que está na 10ª edição. Todos os anos o Congresso Nacional apoia essa causa, a sustentabilidade social, e milhares de pacientes em tratamento de quimioterapia vão ser beneficiadas com a quantidade de doação de lenços, perucas e próteses, sutiãs de próteses que nós recebemos durante o Congresso. Que bela iniciativa. Muito obrigada, Andréia, e que seja um sucesso o próximo evento, assim como foi esse. A gente vai contar com a sua participação aqui em outros momentos, é claro. Ok, sempre à disposição. Um abraço para vocês. Obrigada, um abraço. E a Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã com muito mais informações. Até lá.